do it. Mas antes, Essas duas letrinhas aí que geram muita dúvida e algumas pessoas se questionam casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Hi guys, how's it going? You good? Yes? Great. So let's work a little bit today in English, yes? Então, pessoal, o que eu separei hoje pra gente conversar são dois assuntos, tá? Que geram bastante dúvidas e, enfim, questionamentos, porque é um pouco diferente do nosso português, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é to do versus to make, ok? O verbo fazer, né? Em inglês eu tenho duas opções de falar, de utilizar o verbo fazer ou de falar fazer, que é o to do ou to make, né? Que os dois significam fazer. Mas quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? Que é isso que a gente vai ver hoje. E o segundo assunto que a gente vai conversar é duas preposições, que é o to e o for, né? Que é a preposição para. Então, quando é que eu utilizo um e quando é que eu utilizo o outro? Quando é que eu posso utilizar o to ou quando é que eu vou utilizar o for, sendo que os dois são para? It's a little bit confusing, right? I know, sorry. Então é isso. Então esses são os tópicos da nossa aula hoje. É isso. To do versus to make and the prepositions to versus for. Okay? So let's get started. Yes? Great. Então assim, o to make, né? Que é o verbo fazer. A gente precisa pensar no to make como algo de criação, de montar, de construir, o fazer o trabalho manual, né? E tem expressões que eu posso utilizar tanto um quanto o outro, ok? Então, assim, por exemplo, vamos ver alguns exemplos que eu acho que daí fica mais claro do que só ficar falando. So, for example, to make a shirt, tá? Fazer uma camiseta. To make a shirt, uma camisa, perdão, t-shirt, right? Camiseta. Então, to make a shirt significa o processo de fazer, comprar o tecido, cortar, blá, blá, blá. To make a shirt, to make beer, né? Fazer cerveja, to make beer, né? Que exige todo um trabalho, né? Para fazer cerveja. To make dinner, fazer janta. To make lunch, fazer almoço. To make coffee, né? Fazer café. Notem que esses exemplos, eles exigem todo um processo de fazer ali, né? De construção, de criação. Então, é nesse momento que eu utilizo o to make, né? Pensando em criar, construir, montar, né? Algo que vai ser construído, então, ok? Is it clear? E o to do, né? Que também é o verbo fazer, mas eu penso no to do como mais o processo de realização, de desempenho de tarefas, né? A atividade, o exercício ali, né? Por isso que eu utilizo, for example, to do a job, fazer um trabalho, to do a job, to do the homework, fazer o dever de casa, né? To do the homework, to do a puzzle, right? Então,
o to do, e tem outros, só mais dois exemplos então. To do the dishes, que eu acho bem interessante em inglês, do the dishes, lavar a louça, né? Ou do the laundry, que é lavar a roupa, né? Esses dois exemplos soam um pouco diferente em português, talvez para algumas pessoas meio estranho, né? Porque eu utilizo mais do the dishes em vez de wash the dishes, né? Eu posso utilizar wash the dishes para lavar a louça, né? Que wash é lavar, mas é mais utilizado do the dishes do que o wash the dishes. Curioso, né? E do the laundry é a mesma coisa para roupa, né? Para lavar a roupa, eu utilizo do the laundry, né? E aí, então, pessoal, a gente tem algumas expressões com o to make e o to do. Por exemplo, to make friends, né? Fazer amigos, eu utilizo make friends. Make me happy, fazer feliz, né? I'll make you happy, eu vou te fazer feliz. Então, são expressões que eu posso utilizar o make, né? E também tem expressões que eu posso utilizar com o do, né? Por exemplo, do me a favor. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor, né? Can you do me a favor? Or do well, né? Ir bem em algum teste, em alguma coisa. You do very well, você faz bem tal coisa. You do something very well, né? Você faz alguma coisa muito bem. Então, são essas expressões, né, que eu utilizo com o to do, né? Então, assim, pessoal, é um assunto bem complexo, na verdade, para algumas pessoas, né? Porque exige um entendimento ali, né? E um esforço de estudo. Então, o que eu sugiro para vocês? De vocês fazerem listas, sabe? De atividades diárias, de coisas que vocês fazem, criar algumas listinhas, sei lá, ver a necessidade de cada um para reforçar o aprendizado, para ajudar a entender, a aprender, né? Além de ver filme, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa ou escutou alguma coisa e eu tô assistindo um filme e eu escutei aquilo ali que eu aprendi, a gente já faz uma conexão ali, assim, eu lembro que eu estudei isso, eu vi isso. Então, são maneiras que ajudam a gente a desenvolver, a aprender, né, o idioma. Que mais? Tem pessoas, eu aconselho sempre assim, tipo, agora eu vou decorar o to make, com o que eu utilizo o to make e o que eu utilizo o to do. Não, acho que não é produtivo, né, dessa maneira. Eu acho que é interessante a gente talvez criar listas, né? Eu vou fazer tal coisa, eu preciso não sei o que, porque daí, criando frases, eu aumento meu vocabulário, aumento o conhecimento, né, de palavras, de estrutura, né, muito mais produtivo do que simplesmente decorar palavras soltas, enfim, é uma dica, right? Ok? Então, o outro assunto que a gente vai conversar é o to versus for, né? Os dois, essas duas preposições, elas são significa para, né? This is, I will send this to you, or I will send this for you. Né? Qual que eu utilizo? Quando que eu utilizo, né? Então, eu penso no to como um movimento, um destino, né? Indica um destino ou um movimento. For example, I'm going to my mom's house. Eu estou indo para a casa da minha mãe. I'm going to my mom's house. I'm going to São Paulo. Eu estou indo para São Paulo. I'm going to São Paulo. I will send this to you. Eu vou enviar isso para você. I will send this to you. Então,
Observem que nessas frases o to indica um destino, um movimento, né? This is, I will send this to you, eu vou enviar isso para você. E o for, né? O for, ele é ao contrário. Por exemplo, quando eu digo I spoke to my mom, eu falei com a minha mãe, né? Eu falei diretamente com ela. I spoke to my mom. Eu falei para minha mãe, significa que eu falei diretamente a ela. E se eu disser a mesma frase utilizando for, I spoke for my mom, significa que eu falei no lugar dela, por ela. I spoke to my mom. Consegue entender essa diferença? So, let's see some examples with for. So, this is for you, right? This is for you. Isso é para você. This is for you, right? Or, I made this for you. Eu fiz isso para você. I made this for you. Or, I bought this for you. Eu comprei isso para você. I bought this for you. Or, I'll send this for you. I'll send this for you. Eu vou enviar isso para você no sentido de ajudar, no sentido de ajudar. I will send this, por exemplo, eu estou numa situação de trabalho, tá? E aí eu digo assim pro meu colega, I can do this for you, né? Eu posso fazer isso por você. I can do this for you significa fazer isso por você no seu lugar. Consegue entender essa diferença? Ou a mesma, eu poderia usar a mesma situação. I will send this to you. Eu vou enviar isso a você, para você, né? Direcionado para você. Por exemplo, tem algumas correspondências aqui e eu digo, oh, this is to you. Eu leio, pego a correspondência, oh, this is to you. Isso é para você. No sentido de que, né, as cartas estão endereçadas para você. Another example. Tô numa ligação telefônica, né? E aí eu digo, oh, say hello to your mom for me. Né? Essa frase é curiosa. Say hello to your mom for me. Né? Or say hi to your mom for me. Diga oi, né? Um hello para sua mãe por mim. Né, no meu lugar, né? Porque como eu não estou vendo ela, eu estou pedindo que faça isso por mim, né? Say hello to your mom, a sua mãe por mim. Seria essa a tradução. Say hello to your mom for me. Então, o to eu penso como algo direto, né? Diretamente. E o for como algo indireto, né? Que a gente vai fazer no lugar de tal pessoa. I will send this to my boss. Eu vou enviar isso para meu chefe. I will send this to my boss. Or I will send this for my boss. Eu vou enviar isso para o meu chefe no lugar dele, né? Vou enviar isso por ele. Seria essa a definição, a tradução. Ok, guys. So far so good, yes? A minha dica, então, é que vocês vejam exercícios. Eu vou colocar aqui algumas utilizações com o make e com o to make e o to do. Umas listas, né? Para vocês verem quando utilizam o to make ou quando utilizam o to do. E da mesma forma, eu vou colocar o to versus for, alguns exercícios pra gente praticar. Eu acredito muito que utilizando, né, e praticando ajuda muito mais do que simplesmente ficar uma coisa muito aleatória, assim, de estudo ou decorar, enfim, acho que não é produtivo. Acho que a gente precisa exercitar, né, e aconselho a pegar, fazer uma listinha da sua rotina, para treinar vocabulário, né? Quem precisa escrever, tem pessoas que
precisam mais escrever para memorizar, tem outras que precisam fazer link com algo visual, né? Então, enfim, assistir filme, aí viu a tradução ali, viu ali e conseguiu linkar com o que foi dito, aí vai lembrar, né? Vai fazer um link com, eu lembro que eu escutei isso. Então, esse tipo de estudo eu acho que é muito válido, né? Exercício, escrita, utilizar no seu dia a dia, assim, acho que é bem proveitoso, ok? So that was it. Thanks for watching and I hope to see you again next class, okay? Bye bye.